gravando. E aqui, nesse nosso início da jornada, o objetivo é explicar o funcionamento do curso, como é que você pode extrair o que tem de melhor, ou como é que você vai, por onde você começa, o que é que você não deve fazer e o que é que você deve fazer. São algumas dúvidas que provavelmente você deve estar nesse momento. E essa mentoria de hoje é uma baita oportunidade para você esclarecer isso. E aí agora eu quero apresentar o professor Pedro, esse que é meu amigo desde o maternal. Hoje a gente faz parte da mesma carreira na administração pública. Eu vou passar essa bola para ele, ele vai contar um pouco como é que chegou, o que é que ele faz hoje, como é que era a história dele. E aí, dizer que eu estou muito feliz em partilhar aqui essa mentoria com ele, porque confio tanto no que diz respeito ao aspecto pessoal e também na parte profissional. Eu tenho certeza que ele consegue transmitir bastante conhecimento, até porque não se trata de conhecimento teórico, mas sim de quem esteve no campo de batalha, quem deu murro em ponta de faca, ajustou o que precisava ajustar para depois chegar lá. Eu vou passar a bola para ele se apresentar aqui como ele gostar. Fala aí, Pedrão. Gente, primeiramente, né, queria agradecer a Joás aí pela oportunidade. Né, estou muito feliz de estar fazendo parte do projeto OAB Nunca Mais, que era um projeto que eu já acompanhava e já admirava de longe quando eu não estava na equipe. Né, sempre estava lá olhando o Instagram, né, achava bacana as histórias de aprovação, achava muito legal o trabalho que o OAB Nunca Mais fazia e trazer a aprovação para as pessoas, sobretudo as pessoas que tinham mais dificuldade. Principalmente, feito o Joás falou, aquelas pessoas que têm uma rotina muito atarefada, que às vezes tem 2, 3 empregos e não tem tempo suficiente para se preparar da forma assim que seria com mais tempo, né, disponível, feito a maioria dos estudantes tem durante a faculdade. Mas a gente percebe que tem muita gente que chega ao AB Nunca Mais justamente com essa dificuldade de pegar um material que seja voltado para a prova, aquele material que é sem enrolação, sem perda de tempo, um material que é feito especialmente para provar você na OAB Nunca Mais. Não, na OAB, no exame de ordem. E aí eu topei o desafio esse ano, né? Já tinha conversado comigo antes, outra vez, mas não tinha podido. E estou aqui para ajudar vocês, né? Ajudar o curso a estar crescendo, né? Dentro do que eu puder fazer. E a minha história profissional é a seguinte: eu sou procurador do município aqui em João Pessoa, sou recifense, hoje paraibano, né? Aqui como naturalizado paraibano. E estou já aqui na procuradoria do município há um tempo, exercendo essa função de advogado público. E, assim, também sou advogado, né? Fiz o AB também, claro, né, para estar aqui. E passei pelo que vocês estão passando, entendo como é essa questão de se preparar para as provas importantes, né, da nossa vida. Também trabalhei no judiciário, fui servidor do TRT da 6ª Região por 9 anos e fui também servidor por menos de um ano do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então é isso, acho que eu estou devidamente apresentado e estou na equipe pedagógica aqui como um dos coordenadores da parte pedagógica e pode ter certeza que a gente está se empenhando aí ao máximo para estar trazendo um material voltado, feito eu disse, sem enrolação, para facilitar sua aprovação. Então esse é o nosso grande objetivo, é a nossa fixação, né? Nossa ideia fixa é fazer o aluno passar. Eu acho que eu estou devidamente apresentado, vou passar a bola de volta para Joás aí, que é meu amigo. Mais uma vez agradeço a confiança e espero corresponder à altura. Massa. Seguinte, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? O grupo do WhatsApp dos alunos. Eu fiz algumas interações lá. Quem ainda não faz parte, é só mandar uma mensagem. Pode mandar essa mensagem no nosso. Quem não tem nenhum contato do WhatsApp, é só tem lá, dentro do portal do aluno, quando tem o módulo Começa por Aqui. Dentro desse módulo tem lá o link do grupo do WhatsApp. Acho que 100% deve estar já no grupo. E não é obrigatório, evidentemente, mas a vantagem é que você pode ter acesso a uma comunicação mais rápida de informações relevantes para a prova e até mesmo participar das mentorias.
A minha interação lá, uma das perguntas que eu fiz foi que é que você estava. Quem é que era marinheiro de primeira viagem? Quem já tinha feito a prova pela primeira vez? E eu percebi aqui que boa parte das pessoas, a maioria, já tinha feito a prova antes. Então já vem aí um peso nas costas, né? A verdade é essa. Quando a gente fala de reprovação na OAB, a gente fala de uma barreira entre você e seu sonho. A gente está falando de que você investiu, se foi na faculdade particular e não teve bolsa, nós estamos falando aí de pelo menos 60 mil reais, considerando aí uma mensalidade média de R$ 1.000 por mês, o que hoje geralmente é mais do que isso. E mesmo assim, chega na hora da prova, não dá certo. Isso fora o tempo que você gastou, fora passagem, do combustível, se for do carro, energia, e por aí vai. E por que eu estou falando isso? Porque eu sei da responsabilidade de que se trata aqui de um sonho, e o nosso propósito aqui é facilitar essa jornada. Digamos que você vai fazer uma viagem e você está aqui com um curso, uma pessoa que já chegou lá. Quando você vai viajar para algum lugar, é normal você perguntar a um amigo, olha, como é que é lá? Eu levo que tipo de roupa? Levo roupa de frio, levo roupa de calor? Eu levo quanto de dinheiro? Onde é que é o melhor lugar para passear lá? O que é que eu posso fazer e tal? Então, trazendo essa analogia para o nosso contexto, a aprovação no AB é uma grande viagem. E, aproveitando ainda da analogia, tem vários caminhos para chegar lá. Não existe uma fórmula única para passar no OAB, nem nenhuma prova de concurso. A verdade é essa. Existem vários, assim como existem vários caminhos para você sair da sua casa agora e ir para a cidade mais perto aí da sua, a cidade vizinha de onde você está agora. Você pode pegar um caminho que dê várias voltas, você pode pegar um carro, você pode ir a pé, tem vários caminhos. Aí a pergunta é, qual o caminho mais eficiente para chegar lá? Qual o caminho mais proveitoso, que você gasta menos energia e recursos para passar na OAB? Então é disso que se trata o OAB Nunca Mais. Nós oferecermos aqui subsídios, ferramentas, caminhos, estratégias para que você possa, estudando regularmente, ainda que com pouco tempo disponível, e também faz parte da enquete que eu perguntei, a maioria de vocês tem disponível entre 1 a 2 horas por dia para os estudos. E é exatamente para esse tipo de pessoa que o OAB Nunca Mais foi feito. Quando eu comecei a estudar para OAB e para concurso, eu sempre desenvolvi atividades paralelas. Então, por mera necessidade, eu me forçei a conciliar os estudos com outra coisa. Então, o que é que eu precisava fazer? Ser mais eficiente. Não necessariamente quem tem mais tempo para os estudos é que passa em alguma coisa. Por quê? Porque às vezes você tem tanta abundância que você pode deixar esse tempo escoar, procrastinar, deixar de prestar atenção, concentrar, e isso aí se reverte no resultado que não é o esperado. Então, a boa notícia é, você que tem pouco tempo disponível para os estudos, é possível sim passar no OAB, desde que você utilize as estratégias daquilo que dá certo. Você que já fez a prova do OAB antes e não deu certo, você precisa se perguntar o seguinte, pô, eu sei que tem vários caminhos para chegar lá, mas eu já descobri um caminho de não chegar lá. Ou se você fez mais de uma vez, você descobriu alguns caminhos de como não chegar lá. E aí, Einstein, né, tem uma frase que foi atribuída a ele que diz assim, a pior forma de insanidade é você continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu continuo fazendo a mesma coisa e espero um resultado diferente. Ou seja, eu estudo mesmo, da mesma forma que eu estudei para a prova que reprovei e espero passar dessa vez. Isso tem grande chance de você ter o mesmo resultado. Então, eu sempre pergunto, tá, Joás, então o que é que eu preciso fazer? Para você é fácil. Você está falando aí que já passou em primeiro lugar para procurador em Curitiba, já passou para procurador em Belo Horizonte, que é onde você está hoje, mas muitas vezes quem vê o palco não vê meus bastidores. Esquece de quantas vezes eu reprovei antes para chegar lá. E foram nessas reprovações, bastante dolorosas, que eu pude extrair as lições que pavimentaram aquilo que eu precisava consolidar. É como se você tivesse a aprovação, é como se fosse um grande quebra-cabeça. Você precisa montar essas peças. Tem peças que estão faltando ali. E, às vezes, as peças que você normalmente pensa, a gente muitas vezes se engana. Ah, eu estou estudando, mas não está.
Está estudando, sabe o quê? Assistindo uma videoaula de algo que você já sabia. De direito constitucional, você não sabe nada de controle de constitucionalidade e sabe direitos fundamentais. É que às vezes a pessoa faz. Assiste a aula de direitos fundamentais. Ou estuda por uma doutrina de direitos fundamentais, que é o que já domina. E isso dá uma falsa sensação de que você está estudando. Isso massageia o ego, mas não reverte em resultado de pontuação. Então, o primeiro ponto, eu nunca fui o melhor, assim, de turma, nada disso. Já tive meus momentos bons, já tive meus momentos também de desleixo, e em algum momento eu instalei, eu pensei, poxa, estudar não é tão legal. É legal estudar coisa que você gosta, mas dentro do direito, nem tudo você gosta, né? Mas você precisa de estudar mesmo assim, porque precisa daquele ponto, daquela matéria, daquela situação para evoluir. Então, qual foi a grande descoberta que eu fiz? Foram duas. A primeira delas, se eu não gosto de estudar, eu preciso aprender formas de ser mais eficiente, eu preciso de aproveitar melhor meu tempo e naquele curto espaço de tempo conseguir ter um resultado melhor. E aí eu achava que comprei cursos, comprei apostila, comprei isso, ia assistir aula, entendi até o que o professor estava falando, mas chegava na hora da prova, não conseguia acertar aquela questão. Isso me martelava, achei que era burro, achei que não ia, pô, o que é que está acontecendo comigo? E que eu descobri que entender é uma coisa, aprender é outra. E o segundo ponto que eu descobri foi, eu sempre, para tudo na vida, existem referências e você deve buscá-las. Então, por exemplo, dentro da área financeira, tem pessoas que têm um resultado financeiro legal, na área de resultado de ter um corpo legal, por exemplo. Tem gente que tem um resultado legal, por quê? Em todas essas áreas, relacionamento, a gente tem um relacionamento bom com a família e tal, porque ela tem duas coisas. Se você não tem o resultado que essa pessoa tem, só existem duas saídas. Ou você não faz coisas que deveria fazer, ou você está fazendo coisas que não deveria fazer. E no nosso contexto de preparação é a mesma coisa. Eu não fazia algumas coisas que os aprovados faziam. E se eu queria ser aprovado, eu precisava fazer. Traduzindo em bom português, eu comecei a buscar entender o que diferencia os aprovados dos reprovados. A prova da OAB é difícil, eu ouço essa ladainha há muitos anos. Sempre vai ser difícil. Mas, ao mesmo tempo, todo exame, muita gente passa. É ou não é? Todo exame alguém passa. Então, é muito fácil você terceirizar a culpa, é muito fácil jogar para lá a responsabilidade. Ah, a culpa é da FGV, essa FGV faz uma prova muito difícil, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo outro. É muito fácil se vitimizar e deixar de lado o seu compromisso que deveria ser feito. Quando você entra numa postura de autorresponsabilidade, você começa a olhar e dizer, pô, se toda prova alguém passa, o que eu preciso fazer? Me tornar um desses que vão passar na minha prova. Para isso, entender as regras do jogo. Ninguém pode jogar um jogo que não sabe a regra. Já pensou? Jogar futebol, se não sabe, souber o que é um escanteio, o que é um lateral, o que é um impedimento, não tem como. Não tem. Jogar um xadrez, jogar um. Qualquer jogo tem regras. E para você jogar, você precisa saber. No exame de ordem é a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo aqui de regra. Para passar na OAB, não precisa saber tudo. O que é que lá fora os cursos tradicionais vendem para você? Joga um bocado de conteúdo nas tuas costas e diz assim, ó, te vira 5 anos de faculdade em 2 ou 3 meses. E você, por outro lado, se sente sobrecarregado, aumenta a pressão ainda por essa aprovação, que nunca vai acontecer, porque é humanamente impossível estudar o conteúdo de 5 anos de faculdade em 2 ou 3 meses. Então, qual que é uma dessas regras do jogo? Para passar no AB não precisa de saber tudo, até porque você só precisa acertar metade da prova na primeira fase. Então, para acertar metade da prova, e detalhe, não existe pontuação mínima por disciplina. Ou seja, é possível totalmente você passar no AB zerando alguma ou algumas matérias. Eu posso zerar penal e processo penal, desde que no global, no restante das matérias, eu consigo os 40 pontos. Verdade ou mentira? Então, começar a entender essas nuances é que vai diferenciar. Então, partindo dessa premissa, no OAB Nunca Mais, o que é que a gente faz? E aí eu já entrando aqui, efetivamente, no conteúdo aqui dessa nossa mentoria. Dentro desse contexto, a gente identificou que, já que não precisa estudar tudo, nós vamos priorizar algumas coisas. Priorizar significa aumentar a intensidade de foco. Não quer dizer que você não vai ver nada das outras matérias, mas significa que
Selecionada determinadas disciplinas, que a gente chama de disciplina-chave ou matéria-chave, você, somando o total dessas disciplinas, você vai conseguir a pontuação necessária para a aprovação, mesmo que você erre algumas questões nelas. Vamos imaginar que, selecionando 12 disciplinas, você tenha um potencial de alcançar, um potencial que eu diga, se você acertasse tudo, mas isso não existe, é uma utopia. Se você acertasse tudo nessas 12 disciplinas, digamos que você está aí jogando com cerca de 56 pontos, 57, 58. Aí o que é que a gente faz? A gente faz um trabalho para que você, mesmo errando algumas questões dessas 12 disciplinas, você ainda consiga estar dentro dos 40 pontos. A gente gosta sempre de ter uma margem de segurança, uma gordurinha, né? Porque vai que, se você se prepara só para acertar os 40 pontos, até mesmo um mero erro de transpor para o gabarito uma resposta pode colocar você fora do rol dos aprovados. Você ia estar preparado para acertar os 40. Marquei, era letra C, mas quando eu fui marcar no gabarito, sem querer, eu marquei letra A. Já era. A gente prefere trabalhar com a mais de segurança. E também a filosofia de que o treinamento duro é melhor um treinamento duro para que o combate seja fácil. É melhor a gente se preparar aqui, você se preparar num contexto mais desafiante, porque se a prova vier desafiante, você passa. Se vier fácil, você passa. Do que o contrário. Se você se prepara com moleza, com facilidade, e a prova vier difícil, já era. E como é que a gente faz isso? Como estudar é algo chato, a gente preferiu dividir esse processo em pequenas pílulas diárias, para que você não se sinta sobrecarregado. Que a gente traduz isso no formato de rodadas, para que você sinta que está evoluindo a cada dia. Então, por exemplo, na segunda-feira você começa a rodada 1, e a sua meta é cumprir aquela rodada 1. Terminado aquilo, você cumpriu a meta do dia. Ah, Joás, e se eu não conseguir cumprir aquela meta do dia? No dia subsequente, você começa de onde parou. Mas a ideia é que você, com esse perfil de disponibilidade de 2 horas, você consiga dar conta de uma rodada. Ah, Joás, e se eu tiver mais tempo e quiser ir adiante, ir para a rodada 2, posso ir? Pode. Você pode avançar e ir para a rodada 2 e aí já dar continuidade nos seus estudos, avançar nos seus estudos. Mas a verdade é, o segredo daqui é muito mais você se preocupar em estudar o todo dia do que você querer engolir várias rodadas. Até porque tem um limite cognitivo, né? Tem hora que você está lendo ali, mas sua cabeça não está naquele local. Não adianta de nada você estar lendo ali, lendo feito um doido e a cabeça está em outro planeta, está pensando na morte da bezerra. Então, foi dessa forma que a gente formatou a B Nunca Mais. E aí, qual que é o diferencial que a gente tem feito agora? Nós pegamos todo esse formato e estamos passando por um processo elaborado, cuidadoso, de revisão dessas rodadas para trazer aquilo que mais retrata a prova que você vai encarar. Porque é o seguinte, nós não temos nenhuma pretensão de tornar você um jurista. Aqui não é um curso preparatório para pós-graduação, não é um curso para nada disso. É para você acertar a questão da prova. Ou seja, eu prefiro que você até acerte uma questão, mesmo que não saiba o assunto, do que o contrário, do que você saiba o assunto e erre a questão. Poxa, eu estou falando um negócio desse, o que é que o pessoal vai pensar lá fora? Eu não estou nem aí. Eu quero que você passe. Se você passar com os 40 pontos, tá passado. Agora, a preferência é que você aprenda e acerte as questões. Mas vai ter momentos, o que é que eu quero dizer com isso? Vai ter algum momento que você, mesmo estudando, vai se deparar com uma questão que você não dominava tão bem. E aí você não vai se desesperar. Você vai lançar mão de algumas ferramentas que nós vamos trabalhar para conseguir acertar. Porque partindo do pressuposto que você ia chutar qualquer coisa, se você pudesse analisar um pouquinho melhor aquilo ali, para aumentar o mínimo que seja a probabilidade de acerto, já é uma vitória. Então é isso que a gente vai te oferecer. A parte de estudo, provavelmente dito, do conteúdo, trabalhando as matérias-chave, e dentro dessas matérias-chave, nós selecionamos aqueles assuntos mais quentes. Que danado é o assunto mais quente? O assunto mais quente é aquele assunto que tem mais chance de você encontrar na prova. Então, licitação em direito administrativo é um assunto pegando fogo. Controle de constitucionalidade em constitucional, e por aí vai. E aí, esses assuntos você tem que dominar. E depois que você cobre esses assuntos, a gente
insere outros assuntos de forma complementar. Mas tem coisa que todo exame de ordem cai. Então, se todo exame de ordem cai, você tem que dominar. Concorda comigo? E tem outros pontos também que outros cursos não conseguem enxergar. Por exemplo, nós enxergamos que algumas leis, 75% da prova da OAB é legislação. E ler uma lei é um trabalho árduo e é um saco. Ninguém gosta. Ninguém gosta por quê? Porque não é uma linguagem legal, não é uma linguagem jornalística, não é uma fofoca, não é algo que puxa você pela atenção. E por esse motivo, essa leitura ela é maçante. E aí a gente traz também a gente chamou para a gente a responsabilidade para transformar isso aí de uma forma mais palatável, de uma forma mais gostosa, ou no mínimo menos chata. Como é que a gente faz isso? A gente esquematizou a legislação. Por exemplo, hoje no nosso portal do aluno você encontra toda a legislação da disciplina de ética, ou seja, Estatuto da OAB, Código de Ética e o Regulamento Geral do Estatuto, de forma esquematizada. O que é que eu quero dizer? Esquematizada é os principais pontos destacados, abaixo de dispositivos, por exemplo, artigo 3º lá, estou chutando aqui. Embaixo desse artigo 3º vai ter uma questão que já foi cobrada no OAB sobre o artigo 3º. Então, diferente de uma leitura diretamente no site do Planalto, que você vê lá aquele texto corrido, que só de olhar já dá uma canseira, você vai olhar uma linguagem, uma formatação visualmente agradável, que se influencia na sua atenção, e destacando aquilo que é mais relevante, e mais do que isso, vai ativar o seu radar de atenção para dizer, poxa, eu nem ia dar moral para isso aqui, mas agora eu vou dar, porque eu já vi que caiu na OAB. E na OAB, o mesmo raio, ele cai mais de uma vez. Como assim? Aquele assunto, ele é cobrado de novo. Na OAB passada, ele vai dizer Maria e João. Na OAB seguinte, ele diz Pedro e Augusto. Só vai mudar a historinha, mas o pano de fundo, ele é semelhante. Então, você acertando aquela questão na nossa preparação, você tem mais chance de acertar na hora da prova. E a nossa preparação, ela é eminentemente prática. A gente não... Assim, eu abomino muita teoria. Não é que eu abomine teoria por abominar, mas é porque a gente tem que trabalhar num nível exequível. Nós temos um tempo razoável até a prova e a gente precisa aproveitar bem esse tempo. Não dá, por exemplo, para a gente aprofundar 100% de uma matéria e esquecer totalmente de outra que seja uma matéria prioritária. A gente precisa fazer essa adequação. Eu não quero você PhD em uma única matéria, eu preciso você ter uma base legal nas matérias-chave e saber alguma besteira ali de outras matérias que não são do nosso foco. Esse é o segredo. E foi assim que o OAB no Camacho é formatado. Eu vi que alguma pessoa respondeu que veio por indicação, e isso acontece. Ninguém melhor que os ex-alunos para comprovar a eficácia. Quando você compra alguma coisa legal ou usa um serviço legal, normalmente você compartilha com algum amigo, porque valeu a pena. E digo mais, aqui no OAB Nunca Mais nós já tivemos ex-alunos como mentores. Na última turma nós tínhamos aqui a Sara, que é uma aprovada lá do Rio Grande do Sul. Ela tinha feito, antes de passar conosco, ela tinha feito 3 vezes a prova, acho que foi isso, e depois virou mentora. Sabia a metodologia, sabia compartilhar a metodologia, a gente convidou, acreditava no potencial dela, e deu tão certo, ela foi bem acolhida pelos alunos, e paralelamente a advocacia dela, ela atua na área criminal, evoluiu de tal maneira que ela não tinha mais tempo suficiente para se dedicar como vinha se dedicando ao curso. A gente ficou triste por um lado e feliz pelo outro, pela evolução dela, pelo desenvolvimento. E por que eu estou falando isso? Quem sabe amanhã você pode ser um dos mentores aqui do OAB Nunca Mais. Eu compartilhei aqui um pouquinho das minhas ideias, do que eu entendo que vale a pena, e vou passar aqui a bola para Pedro, que ele possa também compartilhar um pouco que ele acha pertinente dessa fase inicial. Aqui, é um momento basilar. A gente não vai aqui aprofundar, porque a gente tem que colocar todo mundo no mesmo nível. Essa aula aqui, ela vai ficar gravada, tem pessoas que eventualmente não puderam participar, e vão poder se beneficiar também desse conteúdo. Manda ver aí, Pedrão. Então, gente, é o seguinte, tudo que o Joás falou aí são os princípios, né, do
do OAB Nunca Mais. Como eu disse, aqui a gente procura fazer os 3 pontos. Quem gosta de futebol sabe, né? Não existe gol feio, né? Feio é não fazer gol. Então, não sei se as meninas aí que estão presentes, elas gostam de futebol ou não, mas 3 pontos é quando o time ganha, né? E nosso objetivo aqui é esse. Então, a primeira recomendação que eu faço, assim, já que a gente está começando aqui, evite ler livros de doutrinas pesadas, né? Que o Tio Age também acabou de dizer. O que é isso? Você não vai estudar para o OAB lendo livros de direito penal, por exemplo, aqueles livros acadêmicos enormes, que são, sim, livros de alto nível jurídico, mas que não são necessários para sua aprovação na OAB. A OAB é uma prova, o exame de ordem é uma prova que demanda um tipo de conhecimento específico. Como o João falou, 70% legislação. Então, é muito mais importante que você saiba decorado o que diz o Código Civil do que você ler um grande jurista, Clóvis Bevilacqua aí, ou então, sei lá, Caio Mário, né, que a gente vê na faculdade. Você lê o livro de Caio Mário todinho, Venosa, é muito mais importante que você decore o Código Civil do que você saber a doutrina jurídica pesada. Então, essa é a primeira recomendação. Não estou querendo desmerecer o conhecimento acadêmico, pelo contrário, eu sou hoje um acadêmico, estou aí fazendo mestrado em Direito Constitucional. Porém, eu estou querendo que você passe no OAB. Para passar o exame de ordem, você precisa decorar a legislação. Então, pegar os temas das pílulas que o Jorge também falou, que são as rodadas. As rodadas, elas nada mais são do que um mapeamento de temas importantes e traz a matéria de forma objetiva e termina com questão, para você treinar. Então, aquilo ali, quando você pega uma rodada dessa, você vê que tem um tema lá importante, você tem que tentar decorar aquilo ali. E para decorar, você só decora aquilo que você revisa. O cérebro da gente, ele é falho, ele não é uma máquina que você viu e já está na sua memória, não é assim. Para você memorizar, para você introjetar isso no seu cérebro, você precisa de revisão, repetição. Por isso que a leitura de lei, ela tem que ser feita várias vezes. Toda vez que você lê, você decora mais um pouquinho, vai entrando ali na sua massa encefálica. E com isso você vai poder acertar as questões. Então essa é a minha primeira recomendação, né? Acho muito importante. Se você tem pouco tempo de estudo e 70% da prova é lei, priorize a leitura de lei. Você pega lá as rodadas, lê rapidamente ali o que tiver de doutrina, tira uma dúvida aqui, outra ali, e já vai para a legislação correlata, né? Se estiver estudando, por exemplo, direitos fundamentais, é artigo 5º ali, né? E aquela região ali da Constituição Federal, estiver estudando, sei lá, direito das obrigações, é aquele capítulo lá de obrigações do Código Civil, e aí você vai já criando o hábito de ler a lei diariamente. Você pode até separar, um dia na semana você lê 1 hora de cada código que cai no AB, das principais matérias, cada lei, e assim você vai aumentar sua pontuação. E Feitoaz falou, aqui você precisa de 40 pontos. A gente tem 80 questões, certo? Se você fizer metade disso, você está apto à segunda fase. Então, você não precisa ser um expert em cada matéria. Você precisa saber fazer o feijão com arroz bem feito. Se você fizer o feijão com arroz, eu tenho certeza que você faz mais de 50 pontos. Certeza. Você vai passar com o pé nas costas. Vai ter amigos seu tirando aí 42, 41 e comemorando. Você vai estar tirando 50 pontos de uma forma natural e robusta aí para buscar aí a aprovação na segunda fase. Efetivar isso, está aberto aí o microfone para quem tiver dúvida, alguma dúvida a gente vai estar aqui tirando. E uma coisa que eu lembrei aqui, de complementar, é que relaxa agora em relação ao que foi para trás, né? Você já, principalmente quem já fez a prova antes, que vem se cobrando, tem a cobrança própria da família, de amigos e tal. Sim, tirar essa obrigação de ter que passar e pensar mais no processo. Pensar mais em dar o seu melhor no dia a dia, porque é isso que vai construir. Por mais que se estude e tal, a gente tem que
sempre está pensando em ganhar o dia. Tem um objetivo, claro, que é passar no AB, mas no hoje, o que é que você fez a mais para chegar lá? Para você chegar, para subir esse degrau e evoluir. Essa pergunta que você tem que se fazer. E, Joás, eu fiz só 20 e poucos pontos numa das provas que eu fiz. Isso é um retrato, né? A gente tem que pegar esse retrato e analisar por que foi esse resultado, o que faltou. Será que foi a parte de conteúdo mesmo? Será que é a parte de metodologia de estudo? Será que é a parte de emocional? Emocional, por exemplo, pô, eu até sabia, mas fiquei tão nervoso na hora que eu marquei de qualquer jeito. A parte de metodologia. Eu não soube aproveitar, não era acostumado a fazer prova, e por isso eu não consegui desenvolver dentro do tempo disponibilizado. E por isso, quando foi chegando ali no final da prova, eu marquei qualquer coisa, mesmo sabendo. Então, metodologia tem algumas coisas aí envolvidas em metodologia. Tanto a parte de aprender a aprender, né? Concentrar, revisar, etc. E também a parte de técnicas de prova. Você precisa saber fazer prova. É uma arte de marcar X, saber entender o que é que o examinador está falando. Porque se você não entende o que está ali no enunciado, concorda que a chance de marcar a assertiva certa são mínimas. Estou querendo dizer para você, dar um direcionamento. É como se você estivesse colocando, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Você coloca no Waze, quero ir para o Rio de Janeiro. E o Waze diz a você o caminho para ir para São Paulo. Então, não entender, é como se o Waze não estivesse entendendo. Então, é a mesma coisa. Se você não entende o que o examinador está falando, você também não vai conseguir chegar no caminho que você quer, no resultado que você quer. Tivemos uma dúvida aqui. As matérias novas serão inclusas? Sim, as matérias novas serão inclusas. Tudo disponibilizado, atualizado e direcionado para essa próxima prova. Nós estamos na fase de organização e estruturação desse conteúdo para que você tenha acesso a ele de forma completa e da forma que deve receber, no mesmo molde que você tem acesso aos outros, e por isso, por uma questão didática, enquanto a gente prepara esse outro, você já vai adiantando o que já tem disponível. E vamos lançar novas rodadas nos próximos dias. Essa parte que eu falei no início, que por exemplo, vai vir rodada nova de civil, vai vir rodada nova de administrativo, tudo com a leitura atual. Por quê? O examinador, a cada exame de ordem, há coisas que se mantêm no intuito assim, de conteúdos que se repetem, mas a gente precisa sempre entender a cabeça do examinador. É feito você tá ali numa conquista, né? Você, para conquistar alguém, você precisa se colocar no lugar do outro para saber o que, é que o outro gosta, o que é interessante para o outro. Então, para fazer uma prova e para passar na hora, você precisa entender a cabeça do examinador. Quais são os assuntos que ele costuma cobrar. Esse trabalho aí a gente já faz com você, a gente já bota mastigado o filé. E isso a gente está fazendo com todas as disciplinas. Tem uma questão importante, Beleza? Jorge, que eu queria falar com relação a essa questão das matérias novas, né? A gente fez um mapeamento disso aí recentemente. E foram, salvo engano, assim, foram duas questões de cada matéria nova dessa aí, né? Foi bem pouquinho, assim. Foi 5 ou foi 5? Eu lembro que foi 5, algumas pessoas mapearam 6. Porque tinha uma questão que resolvia com a Constituição, era mais ou menos isso. Então, 5, 6. A gente tem 80 questões. A gente vai fazer material dessas matérias novas? Vamos sim. Agora vai ser um negócio enxutinho. Por quê? São matérias que não são centrais, certo? Elas estão lá, mas estão para compor tabela. É para estudar, veja, você pode estudar, mas eu, por exemplo, optaria por estudar muito mais a Constituição Federal, que você vai ter aí 8 questões, 9, por exame de ordem, do que você pegar uma matéria específicazinha dessa aí para fazer uma questão, às vezes, no máximo 2. Então fica esse alerta, né? O foco tem que ser no que cai mais. Porque Perfeito. você Bem, livrando os bem 40, observado. tá livre. Ou seja, Pedro está dizendo, a gente vai disponibilizar, sim, a gente vai deixar de uma forma direcionada e estratégica, sim, mas essas novas matérias não são o seu problema, não é o calcanhar de Aquiles, não são 5 questões ou 6 questões que vão resolver a vida de ninguém. A gente
vai se preocupar muito mais, a gente vai intensificar. Quando a gente fala em priorizar, a gente vai focar em outras matérias-chave. E essas vão ser vistas também, tá? Para ficar bem claro, essas matérias vão ser vistas, mas não serão o nosso foco, por uma questão estratégica. Quando a gente foca em alguma coisa, automaticamente a gente deixa um pouco de lado outras, beleza? Sim, tem outra dica aqui, já que a gente está começando mentoria 1, que é o seguinte, a gente liberou agora, recentemente, muito recentemente, foi semana passada, ou foi essa semana ainda, foi uma Constituição Federal anotada que eu fiz de próprio punho no computador, foi eu que fiz. Essa Constituição Federal anotada, se você realmente estiver sabendo bem aí, você já mata 8 questões por aí. Se você tiver também bem no material de legislação da OAB, ética, né? Ética é regulamento, o regulamento geral, o código de ética. Se você tiver bem no Estatuto da Ordem, mais essa Constituição anotada, a tendência é que você já tenha quase, vamos botar aí, um quinto da prova, talvez até um quarto, dependendo de como vier. E por que eu estou dizendo isso? Porque esses materiais foram feitos de forma que você tem a legislação, você tem as questões de OAB dos últimos 3 anos, ou seja, atualíssimas, tem comentários às questões, tem jurisprudência e tem doutrina enxuta, curta e grossa, para dizer assim, né? Sem enrolação. Então, você pega uma Constituição dessa, gente, você lê ela 2, 3 vezes, você já está indo muito bem. Então, por isso que a gente gosta muito de falar, leia a Constituição, né? É a norma fundamental. Então, fica essa dica. Tá novíssima. Saiu agora. A edição fechou semana passada. A gente registrou, né, ISBN, de livro, né? E tá já no Hotmart, né? Eu vou até mostrar aqui. Pode aproveitar e complementar outro assunto que lembrar, enquanto eu estou abrindo aqui a Constituição para mostrar dentro do portal em que parte está e mostrar um pouquinho da Constituição também. Conteúdo. Está no módulo gabaritando constitucional. Não estou achando aqui agora. Aqui, ó. Achei. A gente pode, inclusive, colocar no WhatsApp, depois daqui da mentoria, essa Constituição. Vocês estão vendo minha tela aí? Estão vendo? Estão vendo, beleza. Dentro entra no portal, módulo gabaritando constitucional na OAB. Vem aqui, ó, baixou.
É excelente esse material. Aqui, a parte de doutrina, um pouquinho de doutrina, já foi cobrado doutrina também, falando sobre isso no exame de ordem, tá? Então, por isso que está aqui. Questões envolvendo exatamente envolvendo isso. Ó. Em 2022, foi falando sobre essa doutrina aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Você que está lendo esse material aqui da Constituição, você pode estar antecipando uma questão que vai ser cobrada na sua prova. Isso não tem preço. É como se você estivesse tendo um trabalho aí de vidente. Se entrasse numa máquina do tempo e estivesse teletransportando para o futuro, por uma leitura que vai ser fundamental na sua evolução de ponte. Arrisco dizer que essa leitura ela é decisiva na sua aprovação. Por que eu digo isso? Que a gente não só está tratando aqui de acertar questões de constitucional. Você está falando aqui de questões. No artigo 225 fala sobre o quê? Ambiental. O artigo 37 fala sobre o quê? Servidor público, direito administrativo, princípio da administração pública. Então, você tem questões dentro da Constituição Federal que são de outras matérias e você consegue matar pela leitura, porque 75% das questões no exame de ordem são legislação. Mais uma questão aqui, 2021, falando sobre artigo constitucional ou não, como era e tal. Você vai matando todas essas questões com base nesse material. É um material que poderia ser vendido por um preço maior do que você pagou para ter acesso ao curso. Por ele ser tão valioso no aspecto de resultado na prova. E você tem acesso a isso aqui. Agora, não adianta você ter acesso e não ler. Assim como não adianta se inscrever na academia e não ir. Não vai ter resultado nenhum. Então, meu convite, minha provocação para você é ler esse conteúdo, aproveita. Começa hoje, dá um primeiro passo, coloca uma meta pequena, lê 5 páginas, só para você colocar a máquina em movimento, a engrenagem para funcionar. Beleza? E aquilo que eu falei no início também, já finalizando aqui a minha fala e finalizando a apresentação desse material, para o final aqui da nossa mentoria, é o Gabaritando Ética na OAB. Nós temos aqui o Estatuto da OAB anotado, o Código de Ética e o Regulamento Geral anotado. Mesma lógica desse material da Constituição que eu acabei de mostrar para vocês. Só baixar e acessar. Ô, Joyce, eu fiz Oi. Estava olhando aqui, né, no mapeamento de questões. Abri aqui direito financeiro. Quais são as matérias novas? Direito financeiro, previdenciário e eleitoral, certo? Aí eu botei aqui direito financeiro. Foi uma questão só. Em toda a história da Fundação Getúlio Vargas, organizando a OAB, eu puxando aqui pelo filtro de questões, só tem uma questão de direito financeiro. Aí, assim, veja só a estratégia. Se eu pegar para você aqui, a gente que fez procuradoria, a gente tem uma facilidade com o direito financeiro porque a gente estudou muito, né? Essa matéria é uma matéria-chave, orçamento público. Então, é uma matéria muito importante para quem estuda para procuradoria. Eu poderia lhe indicar uma farta legislação de direito financeiro. Só que, veja, a gente tem uma questão só, em todos os tempos. Uma questão que é sobre precatório. Essa aqui, do último exame 38. Precatório, a gente resolve com a Constituição Federal, gente. Se você abrir aqui, se você for olhar aqui, ele até fala o quê? Diante desse cenário, à luz da Constituição Federal, aí lista lá as opções. Aí, assim, por isso que a gente fala, lê toda a Constituição, porque você com a Constituição, você já matava essa direito financeiro sem nunca ter lido o livro de direito financeiro. Aí, assim, eu assim, como provavelmente vai ser até eu para escrever esse material de direito financeiro, a gente vai tentar fazer com que vocês também não percam tempo. Porque eu não vou chegar aqui e botar uma maçaroca de direito financeiro para vocês perderem tempo, já que, não, historicamente, não cai praticamente nada, né? E material a gente tem, viu? Eu li, por exemplo, um livro de direito financeiro que é muito bom, que é Manual de Direito Financeiro de Alisson Leite, praticamente capa a capa, gente, e várias vezes. Então, assim,
É realmente uma matéria muito pesada, não é brincadeira. Até hoje a gente às vezes tem dificuldade de entender, restos a pagar, aí tem a lei de responsabilidade fiscal, aquela questão toda de limitação de gasto de despesa de pessoal, as punições, né, políticas também. Então isso é difícil. Então por isso que eu digo, foque nas matérias principais, a gente vai fazer um material enxutinho para essas matérias aí, com base no que a gente mapear aqui, né, evidentemente, mas esse aí é o alerta, né? Fique ligado para você depois não ficar preocupado demais com as novas e vacilar nas matérias principais. Perfeito. Bom, galera, essa mentoria 1 aqui foi uma mentoria introdutória. O objetivo é que você entenda um pouco a filosofia do curso, a estratégia do curso, o diferencial do curso perante outros. A gente disponibilizou a oportunidade também para dúvidas. Se você tiver alguma dúvida que você lembrar depois, ou se sentir mais à vontade, pode falar no nosso grupo do WhatsApp. A gente oferece suporte, o acompanhamento. E o convite que a gente faz é que você aproveite esses canais. O próprio WhatsApp é um bônus que a gente oferece. Então, usufrua. Aproveite. Claro, não é para estar falando bom dia, boa tarde, boa noite. Não é grupo disso. É grupo para você falar coisas relacionadas ao universo do exame de ordem. Ah, eu fiquei com dúvida, eu vi que vai ter isso, eu vi que tem essa notícia, quer que esperar? Essa prova vai vir mais fácil, mais difícil? E aí, coisas desse tipo, beleza? Então, eu desejo uma boa noite a todos, fiquem com Deus, esse é o nosso pontapé rumo à aprovação na prova do 39º Exame de Ordem, beleza? Boa noite, Passar para Pedro pessoal. aí se Tudo de despedir aí bom, tamo também, junto. um abraço. Tamo junto aí, viu? Aí qualquer coisa pode falar lá no WhatsApp que a gente tá à disposição. E eu tenho certeza que a gente, com trabalho e estudo, a gente vai conseguir essa vitória aí na vida de vocês, se Deus quiser. Valeu. Valeu.